Regedoria da Câmara de Curitiba verifica agora uma infração ético-disciplinar no uso do carro oficial pela vereadora Carol D'Artora, do PT, e enviou também um relatório à Comissão de Ética. O relatório final da sindicância foi concluído ontem e constatou uma violação contratual do termo de uso, guarda e responsabilidade de veículo por parte da vereadora petista, desrespeitando normas internas da Câmara. Segundo o documento, o carro oficial foi utilizado por Carol D'Artora, do PT, em uma viagem ao interior do estado, sem autorização da Casa Legislativa para motivos alheios ao mandato. Essa atitude, segundo o relatório, configura infração ético-disciplinar ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. Aproveitando este assunto, já peço para que você que está participando com a gente no rádio ou então na internet, participe da nossa enquete que está ao vivo e disponível no chat do nosso Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Você concorda com o uso de carros oficiais por vereadores? Responde lá pra gente que nós estamos esperando a sua participação. É isso, a pergunta lá, né, a enquete está disponível no YouTube, vote lá, mas a gente enquanto isso também vai te atualizando com mais informações sobre esse caso, junto com o repórter Eric Mota, que está agora na Câmara de Curitiba e vai nos explicar como que esse relatório final está repercutindo entre os vereadores. A gente sabe que alguns deles não usam mais o veículo oficial da Câmara, mas outros continuam fazendo esse uso. E aí, Eric, quais são as informações de bastidor aí da Câmara de Curitiba? Boa tarde para você, bem-vindo. Obrigado, boa tarde Bia, boa tarde escola, a todos que nos acompanham. Aqui na Câmara, os vereadores, como a Bia bem trouxe pra gente, o clima ele é dividido. Há um receio de que esse relatório da vereadora Amália Tortato, do Partido Novo, ele venha a sofrer algum tipo de corporativismo ali no Conselho de Ética. Por que estamos falando isso? Vamos começar. A vereadora Carol D'Artora, ela foi flagrada utilizando o carro fora da jurisprudência de Curitiba, em um interior. Para isso acontecer, seria necessário um pedido de autorização aqui na Câmara. Segundo a vereadora Amália, esse pedido não aconteceu. E por não ter acontecido, isso descumpre a regra imposta aos vereadores, que só podem utilizar o carro em Curitiba e na região metropolitana e para fins do próprio mandato. E aí vem a segunda suposta possível infração da vereadora Carol. Os vereadores afirmam que ela teria utilizado esse carro para campanha e não para fins do próprio mandato. Essa seria a segunda infração. E, portanto, a vereadora Amália Tortato foi a relatora, a corregedora que analisou esse caso, e ela emitiu ali um parecer no final do dia de ontem, que foi lido hoje cedo aqui no plenário da Câmara. O que esse parecer diz? Que entende sim que houve infração por parte da vereadora Carol, que a vereadora teria utilizado esse carro fora da jurisdição, sem pedir autorização e para fins eleitorais e não fins do partido. E com isso, portanto, a vereadora deveria sofrer a penalização de suspensão de algumas das suas autorizações ali para exercer o seu mandato. O que a vereadora não poderia mais fazer? Ela não poderia mais utilizar o carro daqui até o final do mandato, assim como não pode ser relatora de nenhum projeto. Resumindo basicamente, se o Conselho de Ética assim determinar, a vereadora Carol D'Artora poderá apenas votar em plenário. E agora vem uma segunda parte de tudo isso, porque a corregedora, a vereadora Amália, ela também orientou a Câmara de Vereadores de Curitiba a suspender, a partir do ano que vem, a alocação de todo e qualquer carro utilizado pelos vereadores locados, pagos com dinheiro público, porque ela entende que são muitas polêmicas envolvendo os vereadores quanto ao uso do carro e que não haveria o porquê de ter esse carro bancado com dinheiro público, uma vez que os vereadores já recebem o próprio salário e poderiam desembolsar desse salário, que é um salário considerável, o dinheiro dessa locomoção. Vamos ouvir o que ela falou pra gente. Verificamos que há indícios de quebra contratual no quesito de não ter sido solicitada uma autorização
para que fosse feita a viagem para fora de Curitiba e região metropolitana. Então, o contrato prevê que para sair de Curitiba e região metropolitana precisa de uma autorização prévia e a gente não encontrou essa autorização, essa autorização não existe, então não foi feita. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que há indícios de que o carro não foi utilizado para fins de serviço, que é o que também prevê o contrato, né? Então, o carro é disponibilizado para os vereadores para exercício do mandato. Então, o que nós verificamos é que não conseguimos concluir de que o que ela foi fazer fora de Curitiba e região metropolitana tem alguma ligação com o exercício do mandato aqui em Curitiba. A vereadora não afirmou isso, né, pra gente, que ela teria usado para fins eleitorais, mas é exatamente o que circula aqui nos corredores da Câmara de Vereadores de Curitiba. A Carol, por sua vez, nega que tenha utilizado o carro sem a devida autorização e para outros fins que não o fim do próprio mandato. E agora a gente tem tentado contato com ela através da nossa produção, mas até o momento ela não quis falar com a nossa equipe. Portanto, por fim, Escola e Bia, inclusive corroborando aí com essa enquete que está no ar aqui para o nosso ouvinte atento que está no YouTube, a vereadora Amália Tortato pede para que a Câmara de Vereadores suspenda a locação de todo e qualquer veículo aqui na Câmara de Curitiba. Eu volto para vocês. Tá aí as informações do Eric Mota, direto da Câmara de Vereadores de Curitiba, acompanhando o resultado dessa sindicância. Eric, obrigado, viu, pelas suas informações aí, um bom trabalho para você nesta tarde, mas é fundamental trazer essa observação, inclusive da corregedora da Câmara de Vereadores de Curitiba, que pede a suspensão desse aluguel de carros, né? Alguns vereadores, como nós já mostramos aqui, abriram mão desse benefício, outros continuam utilizando. E se a corregedora pede essa suspensão é porque alguma coisa é complicada nesse benefício, né? Nessa concessão de benefício. Porque ou falta transparência, ou é complicado de se manter uma fiscalização em cima desses carros. Essa é uma bandeira que o Grupo RIC já levantou há alguns meses, pedindo a identificação dos carros. Hoje, carro oficial da Câmara de Vereadores de Curitiba, ele apresenta uma tarja nas portas, enfim, algumas partes do veículo, apontando que aquele é um veículo de uso oficial da Câmara de Vereadores. Mas isso nem sempre foi assim. E não foi assim até que o Grupo RIC fizesse uma fiscalização, levantasse uma bandeira para atrair a atenção para esse detalhe, porque é muito dinheiro público investido, ou pelo menos colocado nesse benefício aí. Inclusive, nós fizemos uma série de reportagens, né, Bia, que só o combustível gasto com os carros da Câmara de Vereadores de Curitiba, algum tempo atrás, poderia ser possível dar uma volta ao mundo. Então, hoje, esse benefício precisa, sim, de transparência e precisa, claro, de olhos bem atentos. É importante esse resultado da sindicância, que agora é levado ao Conselho de Ética, que vai tomar as medidas cabíveis ali, mas é muito importante que a vereadora, a Carol D'Artora, que também é candidata, dê o seu lado nessa história toda aí, porque não adianta apenas a sindicância ter um resultado se o outro lado ficar ali em silêncio e depois não pode falar que não teve espaço para se defender. É isso, o microfone da Jovem Pan, da Pan News, o Grupo RIC está aberto para esse esclarecimento. A partir do momento que a vereadora tiver interesse e quiser se posicionar, a gente já entrou em contato para tentar isso. Estamos aqui aguardando uma resposta sobre isso, porque a sindicância da Câmara de Curitiba apontou uma infração ético-disciplinar. Quando uma pessoa que é vereador e também é candidato ao mesmo tempo, no caso da Carol D'Artora, deputada federal, e usa um veículo oficial da Câmara de Curitiba, que é necessário, é utilizado para fazer ali o cumprimento do exercício legislativo da capital paranaense para ir para o interior do estado, teve registro aí de informações que foram confrontadas com as próprias redes sociais da vereadora, mostrando que ela esteve em Londrina, em Rolândia, outras cidades do norte e noroeste do estado que não configuram a jurisprudência, o local do legislativo da capital paranaense. Por isso gerou essa dúvida por parte dos internautas. E mais uma vez eu venho lembrar aqui que só foi possível essa fiscalização por parte de uma pessoa que filmou e publicou na internet graças a esse bendito adesivo, Escola, que foi colado na lateral ali dos veículos, que foi realmente, como você já reforçou, uma briga aqui do Grupo RIC para que tivesse essa identificação, porque não é só o contrato de locação dos veículos.
os vereadores também gastam combustível com um cartão que eles têm ali para uso todos os meses para abastecer esses carros para utilizar a favor da população de Curitiba, que foi a população que os elegeu. Mas nesse caso não foi o que foi visto. A vereadora estava fora da região de Curitiba. Ela tinha alguma agenda que de fato coincidia com a atividade parlamentar de um vereador aqui da capital? É possível que sim, né? Reuniões, eventos que podem ter aí algum tipo de ligação, mas faltou ela comprovar isso, porque se nem a sindicância conseguiu comprovar isso, eu imagino que não deve ter essa resposta. Ô Bia, mas cada vereador custa muito caro, viu, para a Câmara de Vereadores de Curitiba, já pela verba mensal que eles recebem para manter gabinetes, funcionários, enfim. Se querem um carro bancado pelo dinheiro público, tirem desse dinheiro que é colocado dentro dos seus gabinetes. Isso seria justo. Isso seria uma maneira transparente de usar o dinheiro que já é oferecido. Não mais um benefício que é bancado pela Casa de Lei, alguns têm direito, outros não têm. Quer ter carro público ou pelo menos bancado pela verba da Câmara de Vereadores? Use com os fundos ou o recurso disponível e destinado ao seu gabinete. Assim seria muito mais fácil também de saber se os vereadores usam porque é um benefício que está oferecido ou usam por necessidade. O que não me cabe, Escola, é o vereador utilizar o carro para ir para casa. Uma coisa é você pegar o carro, eu vou fazer uma vistoria lá no posto de saúde, eu vou naquela escola porque ela preciso verificar, tem um problema lá, e aí eu vou com os meus assessores até esse local fazer essa vistoria. Ok, se fosse apenas isso, a gente entenderia a necessidade de uso de um veículo por parte dos vereadores. Mas a partir do momento que eles pegam esse carro para ir para casa e de casa ir para a Câmara, não me cabe a necessidade do veículo para esse fim, porque já se torna pessoal. É como se eu pegasse o carro aqui da empresa onde eu trabalho e fosse para casa e usasse ele para vir trabalhar todos os dias. Não existe na iniciativa privada, mas no público parece que tudo pode. É a mesma coisa que nós fazemos e vocês usam todos os dias das suas vidas. Você vai trabalhar na sua empresa, estou dizendo vocês ouvintes, viu? Vocês vão trabalhar nas suas empresas, eu venho trabalhar, a Bia vem trabalhar. Quando nós precisamos fazer uma reportagem, aí sim, nós deixamos o nosso carro pessoal no estacionamento que é oferecido aqui pela empresa onde nós trabalhamos, e aí pegamos um carro da frota da nossa empresa, executamos o nosso trabalho e vamos para casa. Isso é o uso de carro oficial, pelo menos aqui pra gente. Para os vereadores, infelizmente, o entendimento é outro.